para justificar os seus insucessos. Ó Mário, está a dizer que eu sou uma pessoa fracassada na vida? Bom, pode até não ser o seu caso, mas um cidadão que está na casa dos 30 anos, que ainda não sabe qual é o futuro que vai ter para ele mesmo, porque, meu amigo, não importa, você não é um sucesso apenas quando trabalha num super gabinete. Eu conheço barbeiros pelo mundo que são milionários, barbeiros, cortadores de cabelo. Sabe quanto é que eles cobram? $1 milhão. Estou a falar a sério, não estou a gozar. Barbeiro, cortador de cabelo, cozinheiros que têm frotas de viaturas, mas conseguidas a partir do seu próprio trabalho. Mas aqui é difícil. Esse é que é o problema. Para si tudo é difícil. Vai ser sempre difícil, meu amigo. Mesmo que lhe colocarem nas mãos $1 milhão, vai ser difícil para si. Porque você vê dificuldade. Aí onde os outros veem oportunidades, você vê dificuldades. Mas Mário, está a pensar que eu... Não estou a pensar nada. Eu apenas estou a falar para aquela pessoa que acha que a vida vai sorrir-lhe sem esforço nenhum. É impossível. É impossível. Sabe o que é que a Bíblia diz? Estou a falar de Deus. O ser mais amoroso que existe na face de todo o planeta. Aliás, ele é amor. Sabe o que é que ele diz? Do suor do seu rosto comerás. Palavra dele. Vamos ao trânsito, Regi. Vamos ajudar os amigos telespectadores a regressarem. Hoje não contamos com a participação do professor Júlio Quental, porque está a cumprir uma outra missão também relacionada ao trânsito. É exatamente o que acontece. Ele está a fazer um trabalho que vai ajudar, enfim, o percurso dos utilizadores das estradas. Temos imagens que nos são cedidas pelas câmaras do CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Os nossos agradecimentos ao CISP. Imagens que nos chegam do viaduto do desvio do Zango. E quem vai para os Zangos, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, já sabe que não está fácil. A comunicação por terra está um bocadinho difícil, eu diria, está mesmo complicado. É só ver que as viaturas vão numa marcha lenta, 10 km/h. Por isso, meu amigo, já sabe que se o seu objetivo é ir para o interior dos Zangos, deve fazer essa caminhada na parcimónia. No sentido inverso, as viaturas que vêm do interior dos Zangos, a situação não é muito melhor, também é um bocadinho difícil e vai complicar ainda mais porque temos essa batalha campal aqui desses 3 autocarros. Veja, e o que é que está acontecendo neste ponto? Viaturas que estão a ocupar paragens pré-estabelecidas para transportes de coletivos. Transporte coletivo de passageiros. É lá onde eles param para fazer carga e descarga de mercadoria pessoal. Ali não pode. Esses senhores que puseram os seus carros aí, aquela zona onde eles pararam, não está estabelecida, aquela área não é para viaturas comuns. Essa área está estabelecida para viaturas de transporte coletivo, autocarros neste caso. Não, o senhor vai lá e para a sua viatura. Sabe por que é que ele faz isso? Porque acha que tem razão, porque acha que pode fazer, porque acha que ninguém lhe vai chamar sequer a razão pelo facto de ele estar a fazer isso. Então, é um comportamento que diversas vezes registramos nas estradas do nosso país. E porque existe a permissividade, permite-se isso. Olha para aqui, onde eles estão parados. Esta paragem é para autocarros, transporte coletivo, não. Ele vai lá e para, não pode fazer isso, não pode. Esta zona está pré-estabelecida para, vou dizer outra vez, para transportes coletivos, autocarros. Não é caminhão, caminhão também não é para transportar pessoas, não. Autocarros, essa viatura, autocarro, é que pode transportar pessoal, amigos. Muito bem, para além disso, veja o que é que está a acontecer aqui, já vamos para outro ponto.
esse caminhão cisterna que está parado aqui, e logo veja que ele parou onde? No acesso a este estabelecimento, ali onde ele parou, onde parou o caminhão. Exato, muito obrigado à Câmara do CISP. O senhor põe a viatura ali. Ele para, primeiro impede que todos aqueles que queiram entrar neste estabelecimento não possam. Ele para mesmo aí o caminhão dele. Se calhar saiu, foi embora comprar uma goga, não sei para onde é que ele foi, deixou lá o caminhão. E mais, dificulta o acesso às viaturas que vêm desta via de circulação, e que vão aceder à faixa de rodagem principal. Encontram dificuldades, estreita a entrada, dificulta, vê que é que eles estão para entrar, o esforço que tem de ser feito. Porque este cidadão parou aí, não, e foi embora, desligou a chave, esse sítio é do pai dele, foi embora. Muito obrigado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, mas vamos para outro ponto da cidade capital para podermos perceber como é que está a ser feita a circulação. Viu que o acesso aos Zangos não está fácil. Temos outro ponto, 21 de janeiro, uau! Essa câmara dá-nos a perspectiva, deixa-me explicar. As viaturas estão deste lado, elas vão em direção ao aeroporto. E as do outro lado estão em direção à Zona Sul. Ou seja, quem estiver a ir para o aeroporto, já sabe que nessa zona está difícil. Bom, é de louvar o comportamento que vi aqui há bocadinho. As viaturas pararam para deixar passar os peões. Palmas! Muito bem, é assim mesmo. Estamos a ter um comportamento civilizado. Maravilha. Agora, estes cidadãos, este que imobilizou a sua viatura, nós aprendemos e foi dito aqui diversas vezes. Quando alguém vai imobilizar a sua viatura, tem de fazê-lo o mais próximo do quê? Do Lacil ou Berma. O mais próximo possível. Esta viatura escura, essa aqui. Esta viatura devia estar encostada mesmo à berma. Não é ali onde ele para o carro, porque dificulta a circulação. Esta zona onde ele parou a viatura já é uma zona de circulação, não é um local para parar. Embora não existam as marcas no asfalto que facilitariam a leitura, porque tem de haver um espaço para que se faça essa manobra, e ele está errado. Ele começa a andar, não liga o sinalizador que o pisca, a anunciar que vai iniciar uma marcha e vai abordar a parte principal da via de circulação. Ele não faz isso, arranca, força outro carro que vinha atrás a reduzir a velocidade. O que é que pode resultar? No que é que pode resultar esse comportamento de colisão? E então, se você vir com atenção, a maior parte das viaturas no nosso país têm riscos. Por quê? Por causa de comportamentos como estes. E veja a confusão que está a acontecer aqui. Carros parados em segundas e terceiras filas. Aqui. Uma confusão tremenda. Como é que se vai circular? E depois o que é que acontece? Se vir aqui nesta zona, não sei se já percebeu, não há tanto aglomerado como está lá atrás. Agora até já melhorou. Por quê? O que é que acontece? Porque estas viaturas que estão paradas aqui, estreitam a via de circulação. Resultado, lá atrás há um engarrafamento tremendo. Por isso é que às vezes o cidadão, quando se aproxima destas zonas, tenta perceber porque é que havia engarrafamento e diz: o que é que se passou? Não há nada que justificasse o engarrafamento, então porque é que eu fiquei parado 2 horas no engarrafamento quando aqui não há nada? Comportamentos como estes, comportamentos errados, cidadãos que devem melhorar a sua conduta na estrada. Termino com esta nota. A administração do distrito, estes cones colocados aqui, os 3 cones, a colocação destes cones foi autorizada. O senhor solicitou, porque aquilo é via pública. A via pública é exatamente pública. Não pertence a ninguém. Quem quer transformar a zona pública em área restrita tem de fazê-lo sob a autorização. Ele faz uma solicitação à autoridade administrativa
e a administração cede licença para que esta zona passe a ser uma zona restrita. Só pode ser área restritiva quando a administração diz: meu amigo, pode ser. Se não é uma zona restrita, esses cones têm de ser removidos. Não. Ninguém pode achar, ouça, em Angola ninguém se pode dar o direito de achar que faz as suas próprias leis. Isso não é Texas. Isso não é uma terra de cowboys. Esse é um país com leis, com governo, tudo estabelecido, e as normas têm de ser bem interpretadas. Não, ele deve ser um senhor fulano. Não existe senhor fulanos quando a estratégia é esta. Não existe. Por amor de Deus, não existe. Não existem senhores fulanos. Se a estratégia é esta, não existe. Bem, muito obrigado, Pedro Castro Vanduna Eloy. Vamos voltar à rua daqui a pouco com a ajuda do CISP. Imagens que nos chegam desta zona da cidade, nas imediações da Escola Comandante Pedalé. O trânsito não está fácil aqui, nos dois sentidos. Está pesado. Vê que há viaturas, inclusive, a trafegarem por onde? Ali, na berma. Sabe qual é a berma? Meu amigo, aqui, este lado. Esta zona é a berma. Não é para circular, esta zona não é para circular. Não é. Esta zona é para parar, para fazer uma paragem rápida, largar alguma coisa e seguir caminho. Muito obrigado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado. Eu nunca dei uma salva de palmas ao CISP. Vamos lá, por favor. Muito obrigado. Um investimento do Estado angolano que está a resultar. E o serviço público feito a bocadinho só foi possível graças ao CISP. Tutão da Leiaia, tua sacridina, da Pandula Chua. Muito bem. No dia 23 deste mês, dia 23, na localidade, na vila de Camabatela, um cidadão que saiu de Luanda e foi para Camabatela, de seu nome Tomás, o Tomás, ele foi com um propósito, foi para Camabatela com o propósito de construir a casa do seu pai. Bom gesto, bom gesto. Deixou a cidade capital e vai para Camabatela para construir a casa do pai. Porque nem todo filho tem este comportamento. Há filhos que agarram no pai, pum, beiral. Está aqui a fazer confusão em casa, manda esse velho para o beiral, ele que morra já lá. E até filhos que vendem a casa com o pai lá dentro. Esse, por que não morre já? Está velho. Bom, mas esse filho, o Tomás, teve um comportamento que deve ser elogiado. E vai para Camabatela para construir a casa do pai. No dia 23 ele vai à cantina para comprar algo que custava 150 kwanzas. Entrega 500, uma nota de 500 kwanzas. Como a cantina não tinha troco na altura, ele vai para regressar um bocadinho mais tarde. Quando ele regressa para, como é óbvio, para ir buscar os 350 kwanzas que são dele, o cantineiro o afronta. Você vai fazer o quê? E do nada, ouça, do nada, rapa de uma faca e agride o dono do dinheiro. É levado para o hospital e morre por causa dos ferimentos. Só que deixa-me dizer-lhe uma coisa. São 2 adolescentes envolvidos na morte de Tomás. Por causa de um dinheiro que nem sequer era dele. Ele mata, tira a vida de um homem que aparentemente era honesto. Este rapaz e o irmão estão detidos e se comprovar eles têm de pagar por este crime. Roda, Regi, que eu já regresso.
respeita no humano. Depois do sucedido, a vítima foi levada de imediato para o hospital de Camabatela. Dada a gravidade do ferimento, lá não resistiu. Quando lhe peguei até na estrada, chegamos até lá na estrada, meu irmão desmaiou, eu corri pela polícia. Assim que eu vi a demora demais, fui procurar carro. Quando começamos a discar, encontramos também, o mano já lhe levaram ao hospital, mas o mano já não estava quase com vida. Esta é uma autêntica desvalorização do bem-vida. Nós, como tido do falecido, então queremos que as autoridades que nos ajudem, queremos a justiça para os acontecimentos que aconteceram aqui no município de Camabatela. A nossa equipa de reportagem seguiu para o Comando Municipal da Polícia Nacional em Ambaca para confirmar a detenção do suposto criminoso. No passado dia 23 de julho do ano em curso, então logo aconteceu, o acusado colocou-se em fuga, mas por força daquilo que foram as diligências feitas pelo SIC e a secção de ilícitos penais afetos à Polícia Nacional nesta circunscrição, foi possível efetuar a detenção do mesmo, bem como do seu irmão que também esteve no local e participou desta mesma ação. E no momento certo serão presentes ao juiz de garantia para os trâmites daquilo que é próprio para estes casos. Está confirmada a detenção do adolescente de 16 anos que tirou a vida de um cidadão de 25 anos proveniente da capital do país com o objetivo de construir uma casa de seus pais aqui em Camabatela. Anastácio Mendes, José Lino, Euridice Diogo e Francisco Junípero, TPA, em Ambaca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 2 adolescentes. O que é que se passou? O que é que se passou? Eles tinham raiva acumulada lá dentro, eram represas cheias de raiva. Conheciam o malogrado, a vítima, eles conheciam. Havia coisas por trás que eles, ou de repente, do nada, alguém que vem cobrar-nos o troco do dinheiro que ele deixou conosco, que é referente a uma compra que ele fez. Como é que eu de repente saco de uma faca? Põe a imagem dos meninos aqui. De repente eu saco de uma faca para agredir uma pessoa só porque veio cobrar o seu dinheiro. Mas eu tenho algum problema psíquico? O que é que se passa comigo? 2 meninos, olha para eles. O que é que aconteceu? Por amor de Deus! O que é que aconteceu com estes rapazes, 16 anos? Ele está na cantina e depois vimos as imagens, já houve uma retaliação, destruíram a cantina. Uma cantina num lugar humilde, modesto, com extrema necessidade. Se calhar a cantina é do tio, do pai, do avô, não importa. Ele está lá apenas a fazer o seu trabalho. Não foi bem instruído. O que é que aconteceu? Efeitos de alguma substância psicótica. Ou seja, liamba, diazepam. Bebeu pacotinhos. O que é que aconteceu com estes rapazes? O que é que aconteceu com eles? Pais lá em casa. Papás. Olha o que é que os nossos filhos estão a fazer. Papás. Quando nós ignoramos o princípio, as bases da educação, o resultado é este. Pegar numa faca. Vamos ter a Juliana já daqui a instantes. Ela está preparada para fazer o apontamento a partir da cidade de Ndalatando. Mas olha para esses rapazes. Já tem sangue nas mãos. Acabou. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele matou alguém com a faca. Vamos repreender esse comportamento. Vai! 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 Para desestimular. Muito obrigado. Os rapazes regressam daqui a pouco. Vamos ter a Juliana em direto a partir de Ndalatando. Juliana, bom final de tarde. Companheira, Ndalatando está frio. Vejo pelo casaco. Agora diz-me uma coisa, Juliana. O que é que aconteceu com aqueles 2 rapazes? Estavam drogados? O que é que aconteceu, Juliana? É contigo, companheira. Bom final de tarde.
Bom final de tarde, Mário Santos, a ti, aos nossos caros telespectadores. Não se percebe o que de facto terá acontecido. Um jovem de 16 anos perder a cabeça e tirar a vida de um jovem de 25 anos. Mário Santos, deixa-lhe dizer que de acordo com o SIC, não é? Tudo indica que haveria um problema entre a irmã do malogrado e o dono da cantina. Mas nada justifica, Mário Santos. A nossa vida não pode valer apenas 350 kwanzas, não é? Em detrimento de um pacotinho que custava apenas 150 kwanzas. Mário Santos é meu convidado, o jurista Lucas Leitão, para quem vai já o nosso muito boa tarde. Doutor, a vida hoje começou a valer 350 kwanzas. É um caso que envolve um adolescente. O que é que está-se a passar de concreto? Boa tarde, caros telespectadores, boa tarde, cara jornalista. Infelizmente estamos a defraudar a violação de um bem supremo que é a vida, pois a par de outros bens, a vida está em primeiro lugar. Fazendo um enquadramento jurídico perante a situação, estamos perante um caso de homicídio simples. Esse caso de homicídio simples está previsto no artigo 147 do Código Penal, cuja moldura abarca aí uma prisão que vai de 14 a 20 anos de cadeia. Porém, tratando-se de um adolescente de 16 anos, então nós temos aqui o pressuposto da responsabilidade civil para a questão, tem o pressuposto jurídico que consagra a responsabilização em função da idade. O nosso Código Penal prevê que a responsabilização criminal dá-se início ou já pode ser responsabilizado criminalmente, ou a responsabilidade criminal inicia a partir dos 16 anos. Quer dizer que ele está dentro daquilo que os parâmetros para alguém responder em tribunal por um ato que viola a lei, por um ato por si praticado. Então, nesses termos, apesar de alguns pressupostos especiais que salvaguardam por ser o menor da idade, nesse sentido, se a pena vai de 14 a 20 anos de idade, por tratar-se de um menor de 16 anos, a lei estabelece no artigo 17 do Código Penal que tem uma atenuante especial que reduz a pena ao mínimo de 2/3 quando se tratam de menores que com idade de 16 a 18 anos. Isto quer dizer que, apesar da pena ser de 14 a 18 anos, na questão da responsabilização desse menor, nunca se poderá aplicar uma pena superior a 8 anos. Quer dizer que ele pode ser privado de liberdade e também tem os requisitos. Salvo situações especiais, esse menor, atendendo à sua condição, não pode ser acomodado, não pode ser aprisionado, não pode ser encarcerado no mesmo local em que estejam em convivência com pessoas adultas, salvo em condições especiais, mas sabemos que a nossa realidade do país não temos cadeias de reclusão de menores para melhor reeducação e reenquadramento social dos menores e em muitas circunstâncias esses menores acabam sendo acoplados em locais com pessoas adultas. Estamos já a falar aqui do caso da proteção social. A proteção social dos menores. Então é para dizer que, mais uma vez repetir aqui, que a responsabilização criminal ou a responsabilização criminal em função da idade. Em Angola, a responsabilização criminal, as pessoas sentam-se no banco dos réus desde que cometam crimes a partir dos 16 anos. Já podem ser sujeitos à privação de liberdade. A vida já está manchada. A vida está manchada nesse sentido, aí já torna uma situação que é um menor que vai precisar de um acompanhamento especial, quer mesmo a questão da privação, apesar da privação de liberdade. As nossas cadeias agora também, sobretudo aqui no Kwanza Norte, também já tem psicólogos que fazem acompanhamento social desses reclusos, sobretudo os menores, e para ajudá-los ao seu reenquadramento após o cumprimento das penas. E também temos o pressuposto, né? Que no âmbito de ser condenado a 8 anos de prisão, se por acaso vier-se determinar o seu bom comportamento durante o cumprimento da pena, após o cumprimento de metade desses 8 anos, se assim o tribunal entender aplicado os 8 anos de prisão, pode-lhe ser arbitrada uma liberdade condicional, no sentido de responder o restante da pena em liberdade. Mas enquanto isso, vai estar detido? Enquanto decorre os trâmites para
aquilo que é a instrução processual, a medida mais adequada que se aplica aqui é a medida cautelar de privação de liberdade, não só pela questão de ser uma questão que se pode arbitrar para facilitar a instrução do processo, mas também a cautelar a própria segurança ou integridade física do próprio menor, porque ainda sabemos que muitas das vezes, quando ocorrem situações do gênero, grande parte das famílias, sobretudo lesadas, optam por justiça por mãos próprias. Então, uma das medidas para acautelar a própria segurança ou integridade física do próprio menor implicado no crime e também evitar que, enquanto estiver a decorrer as investigações, possa haver alguns elementos que possam obstar ou dificultar o trabalho da investigação, a medida mais prática de equação que se aplica é a prisão preventiva. Muito obrigada. Palavras aqui do jurista Lucas Leitão, que esteve aqui a fazer um esclarecimento, uma abordagem jurídica em volta deste crime provocado ou perpetrado por um adolescente de 16 anos. Disse bem que, enquanto decorre os trâmites, o menino terá mesmo que ficar detido, não é? Por causa da sua segurança também, porque Mário Santos nota uma coisa, depois de acontecer este crime, depois da família confirmar a morte de Samuel, a família foi mesmo destruir a cantina. E casos do género, nós aconselhamos que não se faça justiça por mãos próprias, entregue-se tudo mesmo para as autoridades. Mário Santos, nós vamos continuar com certeza a acompanhar este assunto e em próximos serviços de informação trazer outros dados. Mário Santos, é contigo. Muito bem, Juliana, muito bem, muito bem. Bom, o grande sentido da oportunidade. Vamos aguardar então pelos desenvolvimentos deste caso que deixa todos os pais preocupados. Juliana, tu és mãe, dê amor aos teus pequenos, dê carinho, faça com que valha a pena ser mãe nesta terra. Sucesso! Isso é. Professor Pedro Castro Maria, boa tarde, seja bem-vindo, ilustre. Boa tarde, caríssimo amigo, irmão, camarada e compatriota Mário Santos. Professor, vou fazer a pergunta, já que estamos a falar de Kwanza Norte, sua terra natal, vou falar na língua local. Ongongoyabiluka, ombe dizubiru gatubixilakia, para traduzir lá em casa. Será que o mundo virou de patas para o ar ou o fim do mundo chegou? É difícil responder, mas a sua pergunta faz sentido. Parece que a questão Ongongoyabiluka faz algum sentido. Há sinais claros de uma alteração, de uma transformação, de uma mudança nas condutas tipicamente normais que alguns cidadãos com determinadas características deviam pautar. Quando se falava de uma mãe, sabíamos logo que é símbolo de maternidade, é símbolo de amor. Quando falávamos de um filho em relação a uma mãe, era a tentativa de retribuição do amor recebido, com reverência, com humildade, com simplicidade. E quando se atinge a fase adulta, como tentou fazer o Samuel em relação ao seu pai, construir uma casa própria para o seu progenitor. Há uma clara inversão quando um indivíduo de 16 anos, que para já nem devia estar a trabalhar numa cantina, já aí um desvirtuar daquilo que é a norma, a idade laboral em Angola começa aos 18 anos de idade, é de lei. Um adolescente devia estar na escola. Na escola. Dedicar-se aos livros. E poder até, eventualmente, ajudar em pequenos trabalhos domésticos em casa, que exatamente. É normal na nossa educação, também na nossa faz cultura. Parte da transmissão. Exatamente. Exato. Agora, como perceber que um indivíduo de 16 anos, por 350 kwanza,
coloca uma faca em punho para Tirar a vida de alguém. Muito embora, e pude perceber Num aqui, ato muito cruel, sim, pode perceber. muito embora, pude perceber aqui na intervenção da Juliana Jorge, sim. Existia por trás, supõe-se que existia por trás, um atrito entre o rapaz e a irmã do dono da vítima. cantina. Não, a irmã da vítima. Sim, que saíra de Luanda, Exatamente. saíra de Camabatela, vila sede do município de Ambaca, honrar o seu pai, que é um ato nobre. Na verdade, nem o atrito entre a armada vítima e o proprietário da cantina justifica tamanha barbaridade. Nada justifica. Nem os 350 kwanzas. Mas que atrito é esse que significa, por termo brutal, ao ciclo vital de alguém? Não há atrito que justifique isso. A vida humana é incomparável, não tem preço. Não tem preço, é incomensurável em relação a qualquer outro pressuposto das relações humanas. Porque sem vida não... E agora, eu ouvi da boca, creio, do pai da vítima, que querem que se faça a justiça. Esse é apenas no sentido da aplicação do direito para alguma reparação dos danos morais e materiais. Muito bem. Porque do ponto de vista mesmo da justiça como tal, a convivência com Samuel nunca mais vai acontecer. Nunca. Isto não é restituível. O apoio material, financeiro, o afeto que o Samuel havia de tributar, continuar a tributar aos seus entes queridos, isso nunca mais vai acontecer. Por isso a justiça nunca é cabalmente feita. Aqui justiça stricto sensu, apenas na perspectiva do direito para, de alguma forma, acalentar a família da vítima. Professor, não, por favor, não nos abandones ainda. Não, eu queria fazer uma pequena consideração. Vai poder fazê-lo, à vontade. Faz favor. O que está acontecendo? E, atenção, tratei-o por tu há bocadinho, porque, para além de tudo, para além do professor, também é uma relação de amizade. De longa data, Mário, tem que dizer. Telespectador diz, não te vás embora, estás a tratar o homem por tu. Bom, são coisas do ecos e factos. Agora, deixa-me dizer que no Quando Cubano, e não é a primeira vez, alguma coisa deverá ser feita em relação aos animais selvagens. Ataques de jacarés, hipopótamos, mas há uma situação que, e vai ver agora na peça, que não é isolada, não aconteceu só agora. Leões atacarem seres humanos e até outros animais. Mas o grande problema é que as pessoas foram ao habitat, ao apartamento do leão. E o leão não gostou de sentir o seu bairro invadido. Não gostou. Ninguém mandou uma mensagem a dizer que ia visitá-lo, ninguém mandou um SMS, nada. De repente ele sai, então ficou chateado. Vamos a esta peça. Roda, Regi. Além da problemática dos jacarés e hipopótamos, a intromissão do homem no habitat dos leões traz agora um novo capítulo com os ataques a animais e homens. Este problema de conflito homem-animal é um facto, é uma realidade que está-se a viver. O conflito homem-animal é um facto. E nós, a nosso nível, vamos redobrar as ações de sensibilização. Na terça-feira desta semana, na aldeia do Chicha, comuna do Maué, no município do Calai, os leões atacaram 2 vacas, tendo devorado uma e deixado a outra com ferimentos profundos. Na quarta-feira, por volta das 12 horas, 5 homens com cães e uma caçadeira entraram mata dentro para constatar os prejuízos que os felinos causaram ao gado da aldeia. Para o espanto do grupo, os leões estavam por perto e começaram por atacar os cães. Atônitos, os homens fugiram, mas as feras foram mais velozes e atacaram o jovem Alberto Calunga. O jovem de 35 anos de idade, que deixa viúva e 3 filhos, foi atacado na zona do pescoço e morreu minutos depois.
Além do Calai, os leões também atacaram vacas e ameaçaram as populações de algumas localidades de Mavinga e do Rivungo. Nós, como ambientalistas, temos este pendor e esta preocupação de ver as vidas humanas protegidas e também trabalharmos em prol da proteção da biodiversidade. Precisamos trazer o conhecimento para coabitar junto entre essa franja de animal. O conflito homem-animal motivou a implementação de um projeto que vai começar em agosto deste ano, que visa a sensibilização das comunidades e a instrução de técnicas que permitem a coabitação homem-animal. Em agosto do ano passado, um caçador da etnia Khoisan foi devorado por leões na comuna do Savate, no município do Quangar. No dia 24 de outubro deste mesmo ano, também na comuna do Savate, um homem de 52 anos de idade, que respondia pelo nome de Domingos Nguvulo, foi atacado mortalmente por leões quando regressava da sua lavra com seu irmão mais novo e se depararam com a feira que devorava um jumento da família. A pergunta que não se quer calar nestas comunidades é a de como manter a estabilidade e a sustentabilidade das espécies animais sem comprometer a presença do ser humano naquelas localidades. As imagens são de Helena da Huaita, Armando Graça, Batista Gomes e Gaspar Gindães, TPA, na terra do progresso. Que pena. Agora, vamos fazer essa pergunta a um sociólogo. Como é que pode haver essa coabitação? Já percebemos que não é fácil, porque as moradias, as residências, estão a ser construídas numa zona predominantemente de animais como estes, animais de felinos e não só. Tende-se a fazer uma delimitação. Como é possível sociologicamente fazer essa inserção? Antes de avançar para essa questão, que os ambientalistas, de uma maneira geral, e algumas autoridades ligadas ao processo têm de ter solução, queria, na peça anterior, lamentar o facto de haver, nos dias que correm, alguma glorificação da violência. Ou seja, vai se tornando comum hoje as pessoas resolverem os seus problemas através da violência. Força. E quer a condenação social, a reprovação social da comunidade, mas também quer a aplicação da lei, nem sempre são na proporção do ato cometido. Muito bem. E por vezes há indivíduos que, praticando a violência, veem-se livres de uma punição severa, ou porque cumpriram metade da pena e volta e meia estão novamente no seio da comunidade. 12 passa para 6, depois 4,5. Sem a devida ressocialização, sem a devida reeducação, pelo que outros cidadãos de alguma forma não se sentem inibidos também a cometer atos de violência. Depois há os problemas de fórum mental, de fórum psíquico e o grave problema da educação familiar. Mas indo agora mais diretamente para a questão que o meu caríssimo irmão, amigo, camarada e companheiro Mário coloca, a coabitação entre o homem e os animais é possível. O homem disse, sabe-se, que é o único ser racional. Exatamente. É o homem que tem que fazer uma gestão da sua relação com a natureza que lhe permita viver tranquilamente e tirar da natureza os benefícios que esta lhe possa proporcionar. Muito bem. Muitas vezes, mas muitíssimas vezes mesmo, o homem lida mal com a natureza. Prejudica a natureza, derruba árvores, infeta os rios, trata mal as lagoas, deita lixo em locais inapropriados, expele fumo pelas indústrias, etc, etc. E quando, em alguns casos, já aproveitando essa linha de pensamento, vai até aos ninhos... Pois claro, tirar covis, passarinhos, pássaros... Exatamente. E é também até cachorrinhos de leões vão tirar. A invasão do habitat natural, porque eu ouvi aí bem do ambientalista, é necessário, se por um lado, e quero já desde logo transmitir os meus pésames, muitos sentidos pésames, às famílias
dos 2 indivíduos que foram devorados pelos leões. Nunca queremos que alguma vida humana se perca ainda por cima dessa maneira. Então, é possível haver, e o Mário introduziu bem a questão, uma demarcação. O que há normalmente é a invasão do habitat natural dos animais. Os animais têm rotas próprias, têm percursos próprios, fazem os seus movimentos e também vão transmitindo de geração em geração. E depois, quando se veem invadidos pelo homem, eles desenvolvem mecanismos de autodefesa. E como se diz, numa certa gíria, às vezes, o ataque é a melhor defesa. Só quero lamentar que foi também devorado um indivíduo da comunidade San. Nesses casos ainda é ligeiramente compreensível, é um povo que eu estudo. O meu trabalho de licenciatura foi sobre esse povo, depois fiz ainda outros trabalhos e os meus estudos doutorais também se vão concentrar em relação a esse povo. Parte desse povo ainda vive em situação como que da era primitiva. Esses ainda dividem o habitat com os animais. Ainda muitos deles vivem da caça, da recoleção de frutos silvestres e da pesca. Então esses ainda são algumas vezes vítimas desses animais, infelizmente. Pelo que há também que se refletir muito concreta e especificamente em relação a como salvaguardar, como demarcar a coabitação para, primeiro, respeitarmos o equilíbrio da biodiversidade, a manutenção de todas as espécies animais, por um lado, e por outro lado, a vida humana, que também é bastante sagrada, meu caríssimo amigo Mário Santos. Muito bem. Muito obrigado, professor. Que aula! E é grátis, em direto, só no Ecos e Factos isso é possível. Mas que cátedra! Professor, muito obrigado. Não é pelo facto de estar aqui presente, não é nenhuma bajulação. Eu sei que existem vozes discordantes, tem de haver, mas aprendi muito. Muito bem. Ngasaki de Lafangiami, que traduzido é muito obrigado, meu irmão, e continuação desse bom programa por essa Angola que muito amamos. Ponto e vírgula, pode regressar a qualquer momento. Agora, Regi, este assunto é para o amigo telespectador. Eu sei que há uma grande dificuldade, e isso é expresso tanto em registros quando conversamos com as pessoas, nota-se isso. Há dificuldades em conseguir-se uma residência, uma casa. Há dificuldades, não vale a pena estarmos a escamotear. Há dificuldades. Mas esta dificuldade tem sido aproveitada por gente de má índole, pessoas de, como é que é dizer, coração preto mesmo, negro, satânico, diabólico, coração de demônio. Há pessoas que se aproveitam desta dificuldade, desta necessidade, dessa carência. Jovem casou, precisa de uma casa, e há grupos que se sentam a maquinar pensamentos viciosos, diabólicos mesmo. Prometem apartamentos, é tudo truque, tudo mentira. E essa rede foi desmantelada porque está uma rede que prometia casas na centralidade do Caloenda, no Kazenga. Rosa Forquilha, boa tarde. Temos detalhes sobre isso? Confirma-se. Vamos embora. É com a Rosa agora. Saudações, Mário. Dizer que respondemos a partir do município do Kazenga, propriamente no comando municipal, onde o SIC apresenta os cidadãos implicados no crime de burla de 11 milhões de kwanzas. Este valor era cobrado aos cidadãos, cada um deu 1 milhão de kwanzas, totalizando 11 milhões de kwanzas, na intenção de receber em troca uma residência na centralidade do Caloenda. Para mais detalhes sobre esta informação, vou ao encontro do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Fernando de Carvalho. Foi analisado 3 cidadãos que tinham por receber 3 apartamentos, lesados num valor global, quer dizer, 3 cidadãos, dentre outros vários, foram lesados então num valor global de 11 milhões de kwanzas, a troco então de receberem as suas moradias ou os seus apartamentos. Portanto, só que infelizmente essa façanha não foi avante
porquanto 2 meses depois uma das senhoras recebeu as chaves e já postos no referido apartamento, apareceu então um funcionário sénior da Imojustim que quis conferir então a veracidade ou autenticidade da documentação que ela detinha. Foi quando a senhora deparou-se que estava perante um caso de burla. Os operacionais do SIC Kazenga desdobraram-se em suas operativas e após um trabalho árduo localizado e tiveram então esses 3 elementos que foram já presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantia, onde os processos correm os seus trâmites do processo penal. Portanto, o segundo caso diz respeito a uma cidadã de 32 anos de idade, acusada no crime então de sequestro de uma menor de 1 ano de idade. Portanto, os factos aconteceram no bairro Antonov, que é no município do Kazenga, quando a mãe da referida menor ausentou-se da residência no sentido de ir ao mercado à busca ou comprar qualquer produto, e a senhora então introduziu-se no interior desta residência e foi encontrada no interior do quarto, já em posse da bebê, trocando a fralda descartável e já pronta para sair com a criança. Foi já apresentada ao Ministério Público e bem como também ao juiz de garantia, onde ocorrem os trâmites legais do referido processo. Vamos falar com a mãe da vítima, da criança que foi sequestrada neste mesmo município que é o do Kazenga. Conta-nos o que aconteceu de concreto naquele dia. Eu estava a cartar água com a minha bebê, deixou a casa do pai dele. Quando eu terminei, então tinha que ir trabalhar, fui buscar o bebê, ele metia a dormir. Quando eu volto com a última banheira, encontro a senhora dentro da minha casa, saí do quarto com a minha bebê na mão. Eu lhe disse: senhora, o que estava fazendo aqui? Ela ficou a ofender. Quando eu tentei reagir, ela pegou a bebê, posou no chão, mudou a roupa, ficou nua. Eu também fiquei com aquele medo, fiquei espantada. Eu disse: o que está fazendo aqui com a minha bebê? Porque não, essa bebê minha eu lhe deixei ontem, então eu fui lhe buscar. Eu disse: essa bebê minha. Aquela de eu comecei a gritar, ela me dá um empurrão, sai para a rua, corre. Eu até dela gritar gatuna, o povo quando vem, lá agarram, ficam lhe batendo. Mas eu estava a pedir para não lhe bater. Nós vamos continuar a acompanhar com mais pormenores esta situação. Boa tarde. Muito bem, Rosa Forquilha. Essa história da bebê é perturbadora. Com cada problema, as pessoas com cada problema. Mas viu um grupo que prometia casas no Kalawenda e o esquema todo confuso, crime mesmo, tudo malandragem, maldade, podridão de coração. Se em Luanda, no Kalawenda, Kazenga, a questão é de promessas falsas de residências, vamos perceber o que aconteceu em Benguela, numa urbanização. Portanto, Benguela, Catumbela tem 3 urbanizações e numa das urbanizações do Luongo, temos imagens aqui para ver. Ponha as imagens enquanto eu falo. Vai ver o que aconteceu. Exatamente, aí está. Mais de 2.000 residências, nem todas estão ocupadas. Alguns cidadãos querem casas, não sei qual é o processo, o que está a ser feito, como é que se pode adquirir uma casa nesta urbanização. Portanto, são 3. Agora, como existem residências desocupadas, os amigos do alheio, pessoas malandras, vão lá e vandalizam os apartamentos. Tiram portas, mobiliário destes apartamentos. Agora, há pessoas na vizinhança que também fazem isso com a ajuda de quem? Dos seguranças. Agora veja, já vamos para essa matéria, agora veja. Há pessoas que depois recebem casas, quando chegam a casa não tem, falta muita coisa. O que é que elas fazem? Mandam os seguranças e não só ir tirar o que eles não têm, portas, sanitas, etc., vão tirar. Quer dizer, vandaliza. Há uma senhora que foi detida, que será eventualmente uma potencial mandante. Vamos a essa matéria que eu já regresso. Roda, Cisur. A centralidade do Luongo, no município de Catumbela, é uma das 3 principais urbanizações recentemente implantadas pelo executivo angolano no litoral da província de Benguela.
conta com mais de 2.000 residências, parte considerável das quais encontra-se desocupada até agora. O vazio tem propiciado a vandalização e roubo de mobiliário diverso, quer no interior, quer no exterior das residências. Faltava torneira, chuveiro, a eletricidade toda também vandalizada. O que mais faltava? As portas, algumas das portas, né? E algumas das janelas também partidas. Faltava as janelas, portas, sanitas, lavatórios, lava-louças. Trata-se de 12 portas, 2 lavatórios e uma sanita. O material foi encontrado na residência da senhora, sob custódia do seu guarda. O circuito de roubo, venda e compra de materiais domésticos envolvem, em muitos casos, alguns moradores, guardas e pessoas de bairros circunvizinhos à centralidade. Os que mexem aqui só vão naquelas casas que não tem ninguém. Não tem ninguém, ele então espiam, não sei o que, vejam mesmo que não. Opa, os guardas também aqui não tem nada a fazer, entram. Para aqueles que mandam também, que já lhes roubaram as portas, já lhes roubaram. Agora querem mudar, meterem no lugar. Então, quando sabe que não, esse é o coisa, ele te usa. Entendemos aqui que esses furtos e estes roubos é um conluio até mesmo com os moradores, alguns moradores que viram as suas casas serem vandalizadas, então no intuito de reporem, os meios solicitam aos guardas, aos pedreiros, e estes acham que devem vandalizar outras casas para então comercializarem. Foram detidos 2 jovens e uma senhora presumível mandante e compradora do material roubado em várias residências da centralidade do Luongo. A ação policial inscreve-se no âmbito da Operação Kisonde. Quando nos fizemos presente ao local encontramos apenas um, mas depois o mesmo confessa que não fez isso, não teria feito sozinho. É assim que feitas diligências, conseguimos também deter o outro presumível autor, e que por detrás disso, infelizmente, tem uma moradora que por sinal também tivera tido a sua casa vandalizada. Esta, na necessidade de repor os meios, então solicitou aos presumíveis autores estes mesmos meios. Foi assim que eles acharam que tinham que vandalizar outras casas, no sentido de vender estes meios a esta moradora. A mesma comprou 6 portas no valor de 130 mil kwanzas. Para uma maior segurança da zona, a polícia apela aos proprietários a ocuparem rapidamente as residências. Apelamos e desencorajamos essas práticas e pedimos a máxima colaboração dos nossos munícipes para então contermos essas vandalizações a nível daqui da centralidade do Luongo. Prender. Está a tirar coisas que não lhe pertencem. Ermelinda Sakassumene Longueza Lorita foi julgada, condenada a 7 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca do Huambo. O que ela cometeu? Ermelinda Sakassumene Longueza Lorita. O que ela cometeu? Quer saber? Volte conosco depois do intervalo, até já. Folha Candano, lombinho de porco por apenas 3.999 kwanzas. Jarro elétrico, 1 litro por apenas 5.999 kwanzas. Alimento seco, cão, campeão, 15 quilos por apenas 9.999 kwanzas. Com Candando, fica tudo melhor. Os seus extintores estão prontos para o uso em caso de emergência? Só há um jeito de ter certeza. A HSA oferece um completo serviço de manutenção de extintores, reparações, recargas e testes de pressão. Venha até a HSA ou vamos até você. Converse com os nossos especialistas. Toda a Liga Inglesa, só na DStv. Todos os golos, todos os confrontos,